Olá, vamos trabalhar agora a responsabilidade civil do Estado. É um dos temas muito importantes aí em matéria de direito administrativo, cobrado em quase todos os concursos. Então o tema agora, comigo na tela, é a responsabilidade civil do Estado. É importante saber também o seguinte, que ele pode falar em prova, em vez de falar responsabilidade civil, ele fala responsabilidade extracontratual. Extracontratual do Estado. É sinônimo. Responsabilidade extracontratual do Estado é o mesmo que responsabilidade civil. E aí, antes de entrarmos propriamente no conceito, é importante você saber o seguinte: a responsabilidade civil, ela tem lugar não em razão de quebra ou descumprimento de um contrato, não é por isso. A responsabilidade civil, ela vai ocorrer no caso de um ilícito civil. O ilícito civil, o que é? Nada mais é do que a conduta de um sujeito de direito que causa um dano ou prejuízo a um terceiro. Sempre que a conduta de um agente público ou de uma entidade do poder público causa dano ao terceiro, essa conduta será enquadrada como ilícito civil. E isso pode acarretar a responsabilização civil do Estado, da pessoa jurídica estatal. Muito bem. Aqui no conceito de responsabilidade civil do Estado, nós temos o seguinte: é a imputação ao Estado, é imputar, é atribuir ao Estado a obrigação de reparar, de indenizar, né, o dano causado a um terceiro por uma conduta que seja comissiva, comissiva é uma ação, ou omissiva, que é uma omissão lícita ou ilícita de um de seus agentes no exercício de sua função ou em razão dela. E aqui é importante saber o seguinte: a conduta administrativa do agente público que causa um dano, a conduta em si, pode ser uma conduta de acordo com o direito, é uma conduta lícita, ou pode ser uma conduta em desacordo com o direito, com a lei, é uma conduta ilícita. Então, o ato praticado, a conduta praticada pelo agente, do ponto de vista administrativo, essa conduta pode ser lícita ou ilícita. Agora, mesmo que essa conduta seja lícita, ou seja, seja autorizada de acordo com a lei, se ela causar dano a um terceiro, aí isso vai ser um ilícito civil, uma violação às regras do direito civil, do direito privado aí, que enseja a tal responsabilização civil do Estado. Muito bem. Então, o que acontece? Quando a gente vai analisar a responsabilidade civil, é preciso a gente verificar o seguinte: olha só, essa responsabilidade civil, ela decorre do princípio da distribuição igualitária ou equinânime dos ônus e encargos a que estão sujeitos os administrados. O que quer dizer exatamente esse princípio da distribuição igualitária? Presta bem atenção. Você tem aqui um agente público. Esse agente público, ele produz um ato ou conduta. E essa conduta, ela tem um determinado fim. Esse fim, ele vai ser sempre de interesse público. Ele só pode ser um fim de interesse público ou coletivo. Fim de interesse público ou coletivo. Muito bem. Então, quando o agente público atua, ele atua para realizar, para satisfazer um interesse da coletividade, para atender a todo o interesse da coletividade. Mas suponhamos que por um infortúnio, por uma questão qualquer, este ato que buscava realizar o interesse coletivo acabou causando um dano a um particular ou grupo de particulares. Olha, o ato, se tivesse dado tudo certo, o ato ia satisfazer o interesse da coletividade, de todos. Mas acabou ocorrendo um dano a uma vítima. Olha,
Se o ato foi produzido na tentativa, no intuito de realizar o interesse da coletividade, mas por um infortúnio esse ato gerou um dano, a vítima desse dano, a vítima, não pode suportar o prejuízo sozinho. Não é justo que aquilo que busca satisfazer a todos, se causar um prejuízo a um indivíduo ou grupo deles, se aquilo que era para realizar o interesse de todos causa um dano a um indivíduo sozinho, todos devem arcar com esse prejuízo. Olha, o ato era realizado para satisfazer o interesse de todos, mas por um infortúnio ele acabou causando dano a um ou poucos indivíduos. Esses indivíduos não podem pagar a conta sozinho, arcar sozinho com o prejuízo daquilo que buscava realizar o bem de todos. Na verdade, todos, a coletividade tem que arcar com esse prejuízo. E como é que a gente faz para a coletividade arcar com esse prejuízo? A gente coloca para pagar aquele que detém o dinheiro de todos, do coletivo, o Estado. Então, se um agente do Estado, que é considerado o próprio Estado, atua no exercício do interesse coletivo, mas acaba causando um dano a um particular, a um indivíduo, a coletividade vai ter que arcar, vai ter que se solidarizar por esse prejuízo. Como? Botando o Estado, que é quem detém os recursos coletivos, põe o Estado para pagar esse prejuízo causado a essa vítima isolada. Ao colocar o Estado para pagar, para ressarcir esse prejuízo que a vítima sofreu em razão do ato do poder público, ao colocar o Estado para pagar, nada mais está fazendo do que solidarizando o prejuízo, colocando todos, o dinheiro de todos, da coletividade, para arcar com esse prejuízo. Então, essa é a ideia que gera aí o tal princípio da distribuição igualitária. Quando você coloca o Estado para arcar com o prejuízo, para indenizar, na verdade você está colocando a coletividade, o dinheiro da coletividade, para arcar com um prejuízo que foi causado a um indivíduo ou grupo de indivíduos isolados, em razão da conduta do Estado. Então esse aí é o fundamento aí da responsabilidade civil, um dos fundamentos da responsabilidade civil objetiva do Estado. Muito bem. Continuando. Como é que se deu a evolução teórica aí da responsabilização civil do Estado? Como que se deu a evolução teórica? Olha, no início, valia ou valeu a teoria da irresponsabilidade civil do Estado. O que é isso? O Estado simplesmente não poderia ser responsabilizado, não poderia ser condenado a indenizar o prejuízo causado a uma vítima por conduta de seus agentes. Teoria da irresponsabilidade civil do Estado. Bom, essa teoria, ela teve como influência, ela foi uma decorrência do regime jurídico político absolutista. O Estado, nesse regime, não era responsabilizado pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes. Olha, no modelo jurídico-político absolutista, o Estado, personificado aí na figura do rei, do monarca, o Estado estava acima de tudo e de todos. O Estado não estava submetido a leis e normas e regras. Portanto, se ele não encontrava limites legais, como é que eu poderia responsabilizar o Estado com base no argumento de que ele teria descumprido um preceito legal, um princípio legal, uma regra legal, se ele estava acima do ordenamento jurídico? Então, por influência do regime jurídico político absolutista, nós tivemos aí, durante muito tempo, a teoria da irresponsabilidade civil do Estado. O Estado não era chamado a pagar pelos prejuízos que seus agentes causassem a terceiros. Muito bem. Isso deu origem a um princípio do direito inglês que era resumido assim, ó: The king can do not wrong. O rei não erra. E o rei aí, entendia-se o quê? A personificação do Estado. Então, quem não erra, quem não viola preceitos legais,
não pode responder por isso, ou não teria de responder por isso. Essa teoria, a teoria da irresponsabilidade, ela prevaleceu até o final do século XIX. O absolutismo caiu no século XVIII, mas a teoria que era fundamentada nesse regime absolutista, ela prevaleceu até o final do século XIX, como um ranço, já que as coisas não mudam tão rapidamente assim. Então essa foi a primeira teoria. Qual é o cuidado que você tem de prova? Se a questão de prova falar que o Estado sempre pôde ser responsabilizado pelos danos causados por seus agentes, isso está errado. Até o final do século XIX, não se responsabilizava, não se admitia a responsabilização civil do Estado por danos causados aí por seus agentes. Bom, a segunda teoria que sucedeu à irresponsabilidade, teoria da responsabilidade subjetiva do Estado. Teoria da responsabilidade subjetiva do Estado. Essa teoria, na verdade, ela admitia a responsabilização do Estado. E ela subdividia em algumas subteorias aí, ó. Olha só. Essa teoria surge por influência do liberalismo. É algo que pode aparecer na sua prova. Por quê? Porque essa teoria assemelhava para fins de indenização, o Estado ao particular. Em outras palavras, passou-se a admitir que o Estado deveria ser responsabilizado pelos danos que seus agentes causassem a terceiros, deveria ser responsabilizado da mesma forma que um particular era responsabilizado por danos que causassem a outrem. Então, influência aí do liberalismo. Outro aspecto, o Estado tornava-se responsável civilmente, ou seja, patrimonialmente, sempre que seus agentes houvessem agido com dolo ou com culpa. Vejam que por essa teoria, a teoria da responsabilidade subjetiva, o Estado responderia, mas seria necessário comprovar que o agente do Estado, causador do dano, ele agiu com dolo ou com culpa, que ele causou o prejuízo, o dano, com uma conduta culposa ou dolosa. Também chamado de responsabilidade civil ou responsabilidade com culpa civil. Um outro nome que foi dado aí também é responsabilidade do Estado com culpa civil, que é essa culpa que exige a comprovação do dolo, que é a intenção de produzir a conduta para gerar o dano, ou culpa, quando age com negligência, imprudência e imperícia, que a gente vai ver mais à frente. Bom, que observação é importante registrar aí a respeito da teoria da responsabilidade subjetiva do Estado? Essa teoria da responsabilidade subjetiva, ela subdividiu-se nas seguintes teorias. Então, a responsabilização subjetiva do Estado, que veio logo após a teoria da irresponsabilidade civil, ou seja, logo após o século XIX, o finalzinho do século XIX, ela se subdividiu no seguinte: primeira subdivisão da teoria da responsabilidade subjetiva. Então vejam que aqui nós estamos trabalhando com a responsabilidade subjetiva. Uma das teorias aí da responsabilidade subjetiva é a teoria dos atos de império e dos atos de gestão. Por essa teoria, os atos praticados pelo poder público, pelo Estado, eles poderiam ser separados em duas categorias. Os atos de império, em que o Estado gozava da supremacia e impunha a vontade coletiva sobre o interesse do particular, o interesse individual, e tinha os atos de gestão, que não eram atos impositivos, eram atos de gerenciamento, mas sem impor, sem imperatividade, em relação aos interesses e bens públicos. Bom, a partir da teoria dos atos de império e atos de gestão, como ficou? O Estado responderia civilmente pelos danos decorrentes dos atos de gestão. Claro, responderia na forma subjetiva, desde que comprovasse dolo ou culpa. Mas o Estado continuaria irresponsável pelos danos oriundos, danos decorrentes dos atos de império.
Então, essa primeira teoria subjetiva aí entendia que havia duas categorias de atos do poder público: ou os atos eram de império ou os atos eram de gestão. Quando se tratasse de ato de gestão, o Estado poderia responder desde que se comprovasse dolo ou culpa do agente causador do dano. E a teoria da responsabilidade pelos atos de império. Neste caso, o Estado não responderia, ele continuaria irresponsável civilmente. Está aqui. Bom, então, por essa perspectiva, os atos de gestão são atos gerados ou praticados pelo Estado na gestão da coisa pública, no gerenciamento, da coisa pública, sem superioridade em relação aos particulares. Gestão da coisa pública sem superioridade em relação aos particulares. Ou seja, o Estado estava praticando um ato para gerir os interesses coletivos, mas sem a sobreposição, sem a imperatividade, sem a imposição em relação aos particulares. Nesses atos em que o Estado não estava usando a supremacia, a sua superposição em relação aos particulares, se esses atos causassem um dano ao particular, o Estado responderia. Agora, nos atos de império, o Estado atua numa posição superior, com imperatividade, para impor situações jurídicas aos particulares. É uma situação em que o Estado vai se impor imperativamente, impositivamente em relação aos particulares. Neste caso, se o Estado causasse um dano ao praticar um ato de império, ele não seria responsabilizado. Então, essa aí era a ideia central da teoria dos atos de império, dos atos de gestão. Na verdade, era a responsabilização subjetiva baseada nessa distinção, onde nos atos de gestão o Estado responderia, mas nos atos de império o Estado não responderia pelos danos causados a particulares. Continuando aí, a segunda teoria foi a teoria da culpa civil. Lembrando que ela também é uma responsabilidade subjetiva. Também é uma responsabilidade o quê? Subjetiva. Por essa teoria, dispõe que o Estado responderá por todo e qualquer tipo de ato, seja ele ato de império ou ato de gestão. Nessa segunda teoria, não importava se o ato era de império ou de gestão. Se este ato praticado por um agente público causou um dano a um particular, a um terceiro, e houve a comprovação de um dolo ou de culpa do particular, o Estado responderia. E aí não faz diferença se é ato de gestão ou ato de império. Beleza. E aí a gente pode depreender o quê? Olha aqui, na tela. A responsabilidade do Estado dependerá da identificação do agente público causador do dano, bem como da demonstração do dolo ou da culpa do Estado. Responsabilidade civil subjetiva do Estado. Então, nessa responsabilização, era preciso você demonstrar o quê? Então, comigo aqui na tela, olha. Nessa culpa civil, a responsabilidade com base na culpa civil. Olha, o que era preciso demonstrar? Primeiro, era necessário um dano. Depois, era necessário comprovar uma conduta. E era preciso saber qual era o agente autor da conduta. Além disso, demonstrar que havia uma relação entre o dano e a conduta, que era o nexo
causal. Mas não só isso, era preciso comprovar que o autor da conduta agiu com dolo, que era a intenção de produzir o resultado, ou com culpa, que era a negligência, a imprudência ou a imperícia. Então, essa responsabilização na culpa civil, ela se assemelhava à responsabilização subjetiva aplicada aos particulares, quando um particular causava dano a outro particular. Era preciso comprovar um dano, uma conduta e quem produziu essa conduta, um nexo causal entre dano e conduta e a culpa ou dolo. Então, voltando aqui, era a nossa responsabilização do Estado aí com base na teoria da culpa civil. Muito bem. Então, só relembrando, recapitulando, tudo começa com o modelo de Estado absolutista e antes do absolutismo, que era a irresponsabilidade civil do Estado. O Estado não era chamado a responder pelos danos que seus agentes causassem a terceiros. Depois evoluímos para a responsabilidade civil subjetiva, que nós tivemos aí a teoria do ato de gestão e ato de império, a teoria da culpa civil, e depois, ainda que como subdivisão da responsabilidade subjetiva, nós tivemos a teoria da culpa anônima. Olha, são três teorias aí da responsabilização subjetiva. A primeira, teoria do ato de império e ato de gestão, que separava: se o ato for de gestão, o Estado pode ser responsabilizado se comprovar dolo ou culpa do agente causador do dano. Mas se o ato for de império, o Estado absolutamente não responderia por nada. Depois foi para a teoria da culpa civil, em que o Estado responderia tanto por ato de império quanto por ato de gestão, mas desde que comprovasse conduta, dano e nexo e a culpa ou dolo do agente. E ainda tem a teoria da culpa anônima. Olha, o Estado pode responder civilmente, olha aqui o importante, independentemente da identificação do agente. Olá, vamos trabalhar agora a responsabilidade civil do Estado. É um dos temas muito importantes aí em matéria de direito administrativo, cobrado em quase todos os concursos. Então o tema agora, comigo na tela, é a responsabilidade civil do Estado. É importante saber também o seguinte, que ele pode falar em prova, em vez de falar responsabilidade civil, ele fala responsabilidade extracontratual. Extracontratual do Estado. É sinônimo. Responsabilidade extracontratual do Estado é o mesmo que responsabilidade civil. E aí, antes de entrarmos propriamente no conceito, é importante você saber o seguinte: a responsabilidade civil, ela tem lugar não em razão de quebra ou descumprimento de um contrato, não é por isso. A responsabilidade civil, ela vai ocorrer no caso de um ilícito um ilícito civil. O ilícito civil, o que é? Nada mais é do que a conduta de um sujeito de direito que causa um dano ou prejuízo a um terceiro. Sempre que a conduta de um agente público ou de uma entidade do poder público causa dano ao terceiro, essa conduta será enquadrada como ilícito civil.
e isso pode acarretar a responsabilização civil do Estado, da pessoa jurídica estatal. Muito bem. Aqui no conceito de responsabilidade civil do Estado, nós temos o seguinte: é a imputação ao Estado, é imputar, é atribuir ao Estado a obrigação de reparar, de indenizar, né, o dano causado a um terceiro por uma conduta que seja comissiva. Comissiva é uma ação, ou omissiva, que é uma omissão lícita ou ilícita de um de seus agentes no exercício de sua função ou em razão dela. E aqui é importante saber o seguinte: a conduta administrativa do agente público que causa um dano, a conduta em si, pode ser uma conduta de acordo com o direito, é uma conduta lícita, ou pode ser uma conduta em desacordo com o direito, com a lei, é uma conduta ilícita. Então, o ato praticado, a conduta praticada pelo agente, do ponto de vista administrativo, essa conduta pode ser lícita ou ilícita. Agora, mesmo que essa conduta seja lícita, ou seja, seja autorizada de acordo com a lei, se ela causar dano a um terceiro, aí isso vai ser um ilícito civil, uma violação às regras do direito civil, do direito privado aí, que enseja a tal responsabilização civil do Estado. Muito bem. Então, o que acontece? Quando a gente vai analisar a responsabilidade civil, é preciso a gente verificar o seguinte: olha só, essa responsabilidade civil, ela decorre do princípio da distribuição igualitária ou equinânime dos ônus e encargos a que estão sujeitos os administrados. O que quer dizer exatamente esse princípio da distribuição igualitária? Presta bem atenção. Você tem aqui um agente público. Esse agente público, ele produz um ato ou conduta. E essa conduta, ela tem um determinado fim. Esse fim, ele vai ser sempre de interesse público. Ele só pode ser um fim de interesse público ou coletivo. Fim de interesse público ou coletivo. Muito bem. Então, quando o agente público atua, ele atua para realizar, para satisfazer o interesse da coletividade, para atender a todo o interesse da coletividade. Mas suponhamos que por um infortúnio, por uma questão qualquer, este ato que buscava realizar o interesse coletivo acabou causando um dano a um particular ou grupo de particulares. Olha, o ato, se tivesse dado tudo certo, o ato ia satisfazer o interesse da coletividade, de todos. Mas acabou ocorrendo um dano a uma vítima. Olha, se o ato foi produzido na tentativa, no intuito de realizar o interesse da coletividade, mas por um infortúnio esse ato gerou um dano, a vítima desse dano, a vítima não pode suportar o prejuízo sozinho. Não é justo que aquilo que busca satisfazer a todos, se causar um prejuízo a um indivíduo ou grupo deles, se aquilo que era para realizar o interesse de todos causa um dano a um indivíduo sozinho, todos devem arcar com esse prejuízo. Olha, o ato era realizado para satisfazer o interesse de todos, mas por um infortúnio ele acabou causando dano a um ou poucos indivíduos. Esses indivíduos não podem pagar a conta sozinho, arcar sozinho com o prejuízo daquilo que buscava realizar o bem de todos. Na verdade, todos, a coletividade tem que arcar com esse prejuízo. E como é que a gente faz para a coletividade arcar com esse prejuízo? A gente coloca para pagar aquele que detém o dinheiro de todos, do coletivo, o Estado. Então, se um agente do Estado, que é considerado o próprio Estado,
atua no exercício do interesse coletivo, mas acaba causando um dano a um particular, um indivíduo, a coletividade vai ter que arcar, vai ter que se solidarizar por esse prejuízo. Como? Botando o Estado, que é quem detém os recursos coletivos, põe o Estado para pagar esse prejuízo causado a essa vítima isolada. Ao colocar o Estado para pagar, para ressarcir esse prejuízo que a vítima sofreu em razão do ato do poder público, ao colocar o Estado para pagar, nada mais está fazendo do que solidarizando o prejuízo, colocando todos, o dinheiro de todos, da coletividade, para arcar com esse prejuízo. Então, essa é a ideia que gera aí o tal princípio da distribuição igualitária. Quando você coloca o Estado para arcar com o prejuízo, para indenizar, na verdade você está colocando a coletividade, o dinheiro da coletividade, para arcar com um prejuízo que foi causado a um indivíduo ou grupo de indivíduos isolados, em razão da conduta do Estado. Então esse aí é o fundamento aí da responsabilidade civil, um dos fundamentos da responsabilidade civil objetiva do Estado. Muito bem. Continuando. Como é que se deu a evolução teórica aí da responsabilização civil do Estado? Como que se deu a evolução teórica? Olha, no início, valia ou valeu a teoria da irresponsabilidade civil do Estado. O que é isso? O Estado simplesmente não poderia ser responsabilizado, não poderia ser condenado a indenizar o prejuízo causado a uma vítima por conduta de seus agentes. Teoria da irresponsabilidade civil do Estado. Bom, essa teoria, ela teve como influência, ela foi uma decorrência do regime jurídico-político absolutista. O Estado, nesse regime, não era responsabilizado pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes. Olha, no modelo jurídico-político absolutista, o Estado, personificado na figura do rei, do monarca, o Estado estava acima de tudo e de todos. O Estado não estava submetido a leis e normas e regras. Portanto, se ele não encontrava limites legais, como é que eu poderia responsabilizar o Estado com base no argumento de que ele teria descumprido um preceito legal, um princípio legal, uma regra legal, se ele estava acima do ordenamento jurídico? Então, por influência do regime jurídico político absolutista, nós tivemos aí, durante muito tempo, a teoria da irresponsabilidade civil do Estado. O Estado não era chamado a pagar pelos prejuízos que seus agentes causassem a terceiros. Muito bem. Isso deu origem a um princípio do direito inglês que era resumido assim, ó: The king can do not wrong. O rei não erra. E o rei aí, entendia-se o quê? A personificação do Estado. Então, quem não erra, quem não viola preceitos legais, não pode responder por isso, ou não teria de responder por isso. Essa teoria, a teoria da irresponsabilidade, ela prevaleceu até o final do século XIX. O absolutismo caiu no século XVIII, mas a teoria que era fundamentada nesse regime absolutista, ela prevaleceu até o final do século XIX, como um ranço, já que as coisas não mudam tão rapidamente assim. Então essa foi a primeira teoria. Qual é o cuidado que você tem de prova? Se a questão de prova falar que o Estado sempre pôde ser responsabilizado pelos danos causados por seus agentes, isso está errado. Até o final do século XIX, não se responsabilizava, não se admitia a responsabilização civil do Estado por danos causados aí por seus agentes. Bom, a segunda teoria que sucedeu à irresponsabilidade, teoria da responsabilidade subjetiva do Estado. Teoria da responsabilidade subjetiva do Estado. Essa teoria, na verdade, ela admitia a responsabilização do Estado. E ela subdividia em algumas subteorias aí, ó. Olha só. Essa teoria surge por influência do liberalismo. É algo que pode aparecer na sua prova.
Por quê? Porque essa teoria assemelhava para fins de indenização, o Estado ao particular. Em outras palavras, passou-se a admitir que o Estado deveria ser responsabilizado pelos danos que seus agentes causassem a terceiros, deveria ser responsabilizado da mesma forma que um particular era responsabilizado por danos que causassem a outrem. Então, influência aí do liberalismo. Outro aspecto, o Estado tornava-se responsável civilmente, ou seja, patrimonialmente, sempre que seus agentes houvessem agido com dolo ou com culpa. Vejam que por essa teoria, a teoria da responsabilidade subjetiva, o Estado responderia, mas seria necessário comprovar que o agente do Estado, causador do dano, ele agiu com dolo ou com culpa, que ele causou o prejuízo, o dano, com uma conduta culposa ou dolosa. Também chamado de responsabilidade civil ou responsabilidade com culpa civil. Um outro nome que foi dado aí também é responsabilidade do Estado com culpa civil, que é essa culpa que exige a comprovação do dolo, que é a intenção de produzir a conduta para gerar o dano, ou culpa, quando age com negligência, imprudência e imperícia, que a gente vai ver mais à frente. Bom, que observação é importante registrar aí a respeito da teoria da responsabilidade subjetiva do Estado? Essa teoria da responsabilidade subjetiva, ela subdividiu-se nas seguintes teorias. Então, a responsabilização subjetiva do Estado, que veio logo após a teoria da irresponsabilidade civil, ou seja, logo após o finalzinho do século XIX, ela se subdividiu no seguinte: primeira subdivisão da teoria da responsabilidade subjetiva. Então vejam que aqui nós estamos trabalhando com a responsabilidade subjetiva. Uma das teorias aí da responsabilidade subjetiva é a teoria dos atos de império e dos atos de gestão. Por essa teoria, os atos praticados pelo poder público, pelo Estado, eles poderiam ser separados em duas categorias. Os atos de império, em que o Estado gozava da supremacia e impunha a vontade coletiva sobre o interesse do particular, o interesse individual, e tinha os atos de gestão, que não eram atos impositivos, eram atos de gerenciamento, mas sem impor, sem imperatividade, em relação aos interesses e bens públicos. Bom, a partir da teoria dos atos de império e atos de gestão, como ficou? O Estado responderia civilmente pelos danos decorrentes dos atos de gestão. Claro, responderia na forma subjetiva, desde que comprovasse dolo ou culpa. Mas o Estado continuaria irresponsável pelos danos oriundos, danos decorrentes dos atos de império. Então, essa primeira teoria subjetiva aí entendia que havia duas categorias de atos do poder público: ou os atos eram de império ou os atos eram de gestão. Quando se tratasse de ato de gestão, o Estado poderia responder desde que se comprovasse dolo ou culpa do agente causador do dano. E a teoria da responsabilidade pelos atos de império. Neste caso, o Estado não responderia, ele continuaria irresponsável civilmente. Está aqui. Bom, então, por essa perspectiva, os atos de gestão são atos gerados ou praticados pelo Estado na gestão da coisa pública, no gerenciamento, da coisa pública, sem superioridade em relação aos particulares. Gestão da coisa pública sem superioridade em relação aos particulares. Ou seja, o Estado estava praticando um ato para gerir os interesses coletivos, mas sem a sobreposição, sem a imperatividade, sem a imposição em relação aos particulares. Nesses atos em que o Estado não estava usando a supremacia, a sua superposição em relação aos particulares, se esses atos causassem um dano ao particular, o Estado responderia.
Agora, nos atos de império, o Estado atua numa posição superior, com imperatividade, para impor situações jurídicas aos particulares. É uma situação em que o Estado vai se impor imperativamente, impositivamente em relação aos particulares. Neste caso, se o Estado causasse um dano ao praticar um ato de império, ele não seria responsabilizado. Então, essa aí era a ideia central da teoria dos atos de império, dos atos de gestão. Na verdade, era a responsabilização subjetiva, baseada nessa distinção, onde nos atos de gestão o Estado responderia, mas nos atos de império o Estado não responderia pelos danos causados a particulares. Continuando aí, a segunda teoria foi a teoria da culpa civil. Lembrando que ela também é uma responsabilidade subjetiva. Também é uma responsabilidade o quê? Subjetiva. Por essa teoria, dispõe que o Estado responderá por todo e qualquer tipo de ato, seja ele ato de império ou ato de gestão. Nessa segunda teoria, não importava se o ato era de império ou de gestão. Se este ato praticado por um agente público causou um dano a um particular, a um terceiro, e houve a comprovação de um dolo ou de culpa do particular, o Estado responderia. E aí não faz diferença se é ato de gestão ou ato de império. Beleza. E aí a gente pode depreender o que? Olha aqui, na tela. A responsabilidade do Estado dependerá da identificação do agente público causador do dano, bem como da demonstração do dolo ou da culpa do Estado. Responsabilidade civil subjetiva do Estado. Então, nessa responsabilização, era preciso você demonstrar o quê? Então, comigo aqui na tela, olha. Nessa culpa civil, a responsabilidade com base na culpa civil. Olha, o que era preciso demonstrar? Primeiro, era necessário um dano. Depois, era necessário comprovar uma conduta. E era preciso saber qual era o agente autor da conduta. Além disso, demonstrar que havia uma relação entre o dano e a conduta, que era o nexo causal. Mas não só isso, era preciso comprovar que o autor da conduta agiu com dolo, que era a intenção de produzir o resultado, ou com culpa, que era a negligência, a imprudência ou a imperícia. Então, essa responsabilização na culpa civil, ela se assemelhava à responsabilização subjetiva aplicada aos particulares, quando um particular causava dano a outro particular. Era preciso comprovar um dano, uma conduta e quem produziu essa conduta, um nexo causal entre dano e conduta e a culpa ou dolo. Então, voltando aqui, era a nossa responsabilização do Estado aí com base na teoria da culpa civil. Muito bem. Então, só relembrando, recapitulando, tudo começa com o modelo de Estado absolutista e antes do absolutismo, que era a irresponsabilidade civil do Estado. O Estado não era chamado a responder pelos danos que seus agentes causassem a terceiros. Depois evoluímos para a responsabilidade civil subjetiva,
que nós tivemos aí a teoria do ato de gestão e ato de império, a teoria da culpa civil, e depois, ainda que como subdivisão da responsabilidade subjetiva, nós tivemos a teoria da culpa anônima. Olha, são três teorias aí da responsabilização subjetiva. A primeira, teoria do ato de império e ato de gestão, que separava: se o ato for de gestão, o Estado pode ser responsabilizado se comprovar dolo ou culpa do agente causador do dano. Mas se o ato for de império, o Estado absolutamente não responderia por nada. Depois foi para a teoria da culpa civil, em que o Estado responderia tanto por ato de império quanto por ato de gestão, mas desde que comprovasse conduta, dano e nexo e a culpa ou dolo do agente. E ainda tem a teoria da culpa anônima. Olha, o Estado pode responder civilmente, olha aqui o importante, independentemente da identificação do agente público causador do dano. Na teoria da culpa civil, só dava para responsabilizar o Estado se fosse possível identificar exatamente qual dos seus servidores, qual dos seus agentes produziu a conduta danosa. Então, pela teoria da culpa civil, que é a anterior, que também é uma subjetiva, por essa teoria só dava para responsabilizar o Estado se fosse possível identificar exatamente qual de seus agentes produziu a conduta danosa. Caso contrário, não daria para responsabilizar o Estado. A teoria da culpa anônima é subjetiva, mas ela é uma evolução. Você responsabilizaria civilmente o Estado, botaria o Estado para pagar, mesmo que não fosse possível identificar exatamente qual foi o agente que produziu a conduta causadora do dano. Essa teoria também pode ser chamada de teoria da culpa administrativa. Olha aí. Ela também pode ser chamada de teoria da culpa administrativa, culpa anônima ou culpa administrativa. Ou então teoria da culpa por falta do serviço. Aqui, a análise era a seguinte: se falhou ou faltou um serviço, não importa qual foi o agente ou servidor que deixou de agir. O fato é que algum agente do Estado deveria ter agido. Se ele não agiu, o Estado falhou. A pessoa jurídica estatal falhou. Quem quer que tenha sido o agente que falhou, não importa. O que importa é que o Estado falhou. E aí ele vai ser responsabilizado. Então daí surge a ideia de culpa anônima. Já não é mais preciso saber exatamente qual é o agente ou qual foi o agente que produziu a conduta. O importante era saber que houve uma conduta do Estado e, independentemente de qual foi o agente, o Estado poderia ser responsabilizado por essa conduta. Bom, muitos entendem que essa é vista como uma teoria subjetiva que se preocupa com o elemento subjetivo dolo ou culpa. Preocupava com o elemento dolo ou quê? Ou culpa. Ou seja, teria de comprovar que quem quer que tenha agido ou não agido, o fez de forma dolosa, intencional ou culposa, por negligência, imprudência, imperícia. Muito bem. E aí, tem um outro detalhe. Entende-se que um serviço foi realizado com falha ou deficiência alguém que agiu dolosa ou culposamente. Entende que se um serviço foi realizado com falha ou deficiência, alguém agiu dolosa ou culposamente. Então, a falha no serviço era entendida como sendo uma situação de dolo ou de culpa. Ou falhou porque teve a intenção de falhar, ou falhou porque foi negligente, imprudente ou imperito. Esse aí era o cerne dessa teoria da culpa anônima. Muito bem. Uma observação. Para aplicar a teoria da culpa anônima, para aplicar essa teoria, é preciso ocorrer uma das seguintes circunstâncias. Que na verdade eram circunstâncias da falha do serviço. Genericamente chamada de falha
do serviço. Ou simplesmente uma omissão aí do Estado, também poderia ser chamado assim. Bom, o que era preciso acontecer para você aplicar a teoria da culpa anônima? Primeiro, se tivesse ocorrido uma deficiência, uma falha ou uma insuficiência na prestação do serviço. Ou o serviço foi prestado de forma falha, um mau atendimento, ou foi deficiente, ou foi aquém do que era esperado, ou foi deficiente, falho. Então você poderia aplicar a teoria da culpa anônima se identificasse o dolo ou a culpa. O outro aspecto, falha, se tivesse ocorrido uma falha, um defeito ou vício na prestação do serviço. Se falharam na prestação do serviço, não chegaram a prestar adequadamente, se houve um defeito na prestação do serviço, o serviço foi mal prestado, ou um vício, uma irregularidade na prestação desse serviço. A terceira circunstância aí, um atraso na prestação do serviço causou um dano, ou um retardo, demora na prestação do serviço. Então, aplicava essa teoria da culpa anônima, ou seja, responsabilizava o Estado, mesmo sem identificar o agente público que deveria ou atuou indevidamente, se o serviço em si foi deficiente ou se foi insuficiente. Aí verificava se essa deficiência ou insuficiência revelava dolo ou culpa. Se o serviço foi falho, defeituoso ou com um vício, também aplicava-se a teoria da culpa anônima. Ou se o serviço foi prestado, mas com atraso ou um retardo, uma demora, que acabou gerando um dano. Também se aplicava aí a teoria da culpa anônima. É importante perceber que a teoria da culpa anônima era uma teoria subjetiva, mas que já tinha traços de objetivação. Já estava meio que objetivando a análise. Ainda era uma teoria subjetiva, mas já se tinha traços de objetivação da responsabilidade. Especialmente porque não precisava identificar o agente causador do dano. Analisava as circunstâncias, pura e simplesmente. Muito bem. Então, essas aí são as circunstâncias da teoria da culpa anônima. Agora, a gente vai passar para a análise da responsabilidade civil objetiva do Estado. Mas vamos tratar disso no nosso próximo bloco, no próximo vídeo. Então, aguardo vocês para a gente analisar a responsabilização civil objetiva do Estado. Não saia daí.